E aí, pessoal do canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo faremos a resenha do livro Pelé, o Negão Planetário, de Antônio Risério. Este livro não é uma biografia, mas, nas palavras do autor, um livro de leituras estéticas, semióticas, históricas e socioantropológicas sobre o futebol de Pelé. Antônio Risério deixa isso muito claro, o que não significa que ele não passe por diversos episódios da vida do nosso rei do futebol. É óbvio que ele o faz. Por exemplo, nesse livro ele vai se debruçar sobre a infância de Pelé, sobre a relação de Pelé com a religião, sobre sua passagem longa no Santos, sobre as suas copas, né, o momento áureo aí do Pelé, 4 copas jogadas e 3 vencidas, sua passagem no Cosmos dos Estados Unidos, até mesmo sua atuação como ministro do governo Fernando Henrique Cardoso. Ai, que coisa triste. E, dentre os temas que o Risério mais gosta, vai se debruçar também sobre as críticas que os progressistas fizeram durante toda a vida do Pelé. Então não é uma biografia, mas é um livro que nos permite, sim, uma visão muito boa e aprofundada sobre a vida do nosso rei. Este livro foi publicado em 2025, mas nós já estamos aqui na segunda edição, pessoal, com correções feitas por Juca Kfouri e Zé de Jesus Barreto. Risério, inclusive, comenta quais foram cada uma dessas correções na nota introdutória do livro. Mas vamos à pergunta fundamental. Por que falar em Pelé em 2026, em pleno 2026, ou 2025, que é a data da publicação do livro? Qual a necessidade de um livro sobre Pelé? Pessoal, como eu venho denunciando aqui no canal, desde o princípio, nós vivemos hoje no Brasil uma época de grande desorientação. Desorientação total e absoluta. Nós podemos ver que o subdesenvolvimento e a dependência, problemas que nós sempre tivemos, se encontram no seu auge. E nós vemos também a formação de uma juventude com uma cabeça, uma mentalidade moldada por uma cultura que é externa a nós, estranha à nossa realidade nacional, o que representa uma espécie de ápice da alienação. E onde entra Pelé nisso tudo? Pelé, mais do que um jogador de destaque no Brasil, se transformou num verdadeiro símbolo nacional. E a sua figura pode hoje nos ajudar a nos reorientarmos. Ela pode nos ajudar nesse processo de redescobrimento de nós mesmos. Mas o Risério vai dar uma resposta muito melhor do que essa, eu vou deixar para o final do vídeo. Sem mais delongas, pessoal, vamos mergulhar aqui no livro. O Risério abre esse livro com outro texto dele, que foi escrito já há bastante tempo e publicado em 2007 no livro A Utopia Brasileira e os Movimentos Negros, que eu já fiz a resenha aqui no canal. Esse texto foi revisado e aqui no livro serve como uma espécie de prólogo ou de introdução à temática que virá em seguida. É o artigo A Escola Brasileira de Futebol, onde o Risério faz uma análise profunda e maravilhosa sobre o futebol brasileiro em si próprio. Eu já adianto que desde a primeira vez em que eu li esse texto eu já me encantei de cara, porque a sensibilidade do Risério para as coisas brasileiras é simplesmente incrível. E nesse texto ele diz que nós reinventamos o futebol com a inteligência específica da nossa formação etnocultural. Ou seja, o futebol que em primeiro momento foi importado, né, para nós, foi posteriormente reinventado à nossa imagem e semelhança, digamos assim. Reinventado pelo nosso povo.
Daí ele classifica a nossa tradição brasileira de futebol, o nosso jeito brasileiro de jogar futebol, como uma escola barroco-mestiça de futebol. Mestiça porque foi elaborada a partir do corpo mestiço do nosso povo. Vejam o que ele diz. Corpo mestiço que não existia a vácuo, mas numa cultura real, objetiva, concreta. Para ser menos impreciso, numa encruzilhada genético-cultural. Corpo criado nas gingas e nos meneios das rodas de samba e capoeira, aplicando-se agora no futebol. Logo, o samba e a capoeira, e com eles a malandragem, estariam na base mesma do nosso futebol. O jeito brasileiro de jogar é invariavelmente aproximado às coreografias, aos movimentos corporais do samba e da capoeira. Então nós fizemos uma leitura do futebol com base no samba, na capoeira e na malandragem brasileiras. E por que é importante começarmos com essa consideração? Porque Pelé é a expressão máxima e mais bem acabada desse estilo brasileiro de futebol, dessa nossa escola barroco-mestiça. Vou ler mais um trecho do Risério, agora já dentro do corpo do livro propriamente dito. Pelé fundiu a racionalidade do futebol europeu com o afro-barroco mestiço popular da escola brasileira de futebol. Injetou no padrão técnico o improviso e o sexto sentido inerentes ao jogo em nossas latitudes tropicais. Por isso mesmo, seu estilo aceita verdadeiros oxímoros, e não estará errado o apreciador que falar de cartesianismo mágico, por exemplo. Movendo-se entre a objetividade e a imaginação, entre o pragmatismo e a fantasia, mesclando esses polos até eles se tornarem indiscerníveis um do outro, Pelé desfilava majestosamente em campo, para a delícia e a felicidade do nosso olhar, como a encarnação maior de todas as virtudes futebolísticas, como a sua síntese suprema. Pelé, síntese suprema de todas as virtudes futebolísticas. Sobretudo as virtudes futebolísticas dessa nossa escola barroco-mestiça de futebol. É claro que, abrindo um parênteses aqui, Pelé não era só feito de talento nato, por mais que houvesse também. Pelé treinava muito, gente. O Risério mostra isso aqui no livro, tá? Pelé se dedicava muito, era extremamente sério e rigoroso naquilo que toca ao seu futebol. Ele sabia exatamente qual era o seu papel e o peso que a sua camisa representava. Igualzinho os jogadores de hoje, né, pessoal? Mas vamos lá, então. Esse livro é muito difícil de ser resenhado, pessoal, porque cada capítulo que eu li eu pensava, nossa, daria para fazer um vídeo só sobre esse capítulo. Então, assim, ele traz muitas ideias excelentes, maravilhosas, mas não tem como a gente entrar em tudo aqui. Então eu vou focar, tentando assim meio que extrair a tese central do autor em 2 pontos principais. Em primeiro lugar, o significado de Pelé para o Brasil em particular, e em segundo, o significado de Pelé para o mundo como um todo. Então, assim, Pelé teve um significado para nós brasileiros e a partir desse significado desempenhou um papel verdadeiramente planetário, como já indica o título do livro. No que toca a nós brasileiros, o Risério enfatiza 2 aspectos principais que estão interligados. Em primeiro lugar, Pelé nos forneceu uma via de superação do complexo de vira-latas que tanto nos atormentava, da nossa mania de inferioridade. E quem vai proclamar isso vai ser Nelson Rodrigues, num escrito de 1957. Então Nelson Rodrigues, já antes da Copa de 58, que foi um grande divisor de águas na história nacional, já conseguia olhar para o Pelé e ver o significado que aquele garoto teria, né? O papel que esse garoto desempenharia no futuro. Vamos às palavras de Nelson Rodrigues. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de se sentir rei, da cabeça aos pés.
Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escorraça um plebeu ignaro e piolento. Vejam o que ele fez. Enfiou, e quase sempre pelo esforço pessoal, 4 gols em Pompeia. Sozinho liquidou a partida, liquidou a América, monopolizou o placar. Ainda no primeiro tempo, ele recebe o couro no meio do campo. Outro qualquer teria despachado, Pelé não. Olha para frente e o caminho até o gol está entupido de adversários. Mas o homem resolve fazer tudo sozinho. Dribla o primeiro e o segundo. Vem-lhe ao encalço ferozmente o terceiro, que Pelé corta sensacionalmente. Numa palavra, sem passar a ninguém e sem ajuda de ninguém, ele promoveu a destruição minuciosa e sádica da defesa rubra. Até que chegou o momento em que não havia mais ninguém para brilhar. Não existia uma defesa. Ou por outra, a defesa estava indefesa. E então, livre na área inimiga, Pelé achou que era demais driblar Pompeia e encaçapou de maneira genial e inapelável. Ora, para fazer um gol assim não basta apenas o simples e puro futebol. É preciso algo mais, ou seja, essa plenitude de confiança, de certeza, de otimismo que faz de Pelé o craque imbatível. Quero crer que sua melhor virtude seja justamente a imodéstia absoluta. Põe-se por cima de tudo e de todos, e acaba intimidando até a própria bola, que vem aos seus pés numa lambida dócil de cadelinha. Hoje, até uma cambachirra sabe que Pelé é imprescindível na formação de qualquer escrete. Na Suécia, ele não tremerá diante de ninguém. Há de olhar os húngaros, os ingleses, os russos de alto a baixo. Não se inferiorizará diante de ninguém, e é dessa atitude viril e mesmo insolente de que precisamos. Por que perdemos na Suíça para a Hungria? Examinem a fotografia de um e outro times entrando em campo. Enquanto os húngaros erguem o rosto, olham duro, empinam o peito, nós baixamos a cabeça e quase babamos de humildade. Esse flagrante, por si só, antecipa e elucida a derrota. Com Pelé no time e outros como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros é que tremerão diante de nós. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Pessoal, no futebol, nós vemos realizado o sonho do Brasil potência. Do Brasil que não abaixa a cabeça diante de ninguém. Então esse nosso país, carcomido pelo subdesenvolvimento e pela dependência na sua economia, na sua política, no futebol consegue levantar a cabeça e ser de fato uma potência. Pelé foi fundamental nesse processo. De fato, né, toda a seleção brasileira em seu conjunto, naquelas Copas gloriosas de 58, 62, 70, na Copa de 82, ainda que nós não tenhamos ganho, mas foi aquele futebol belíssimo. Naquela série de Copas de 94, 98, segundo lugar, 2002 e mesmo 2006, que foi uma decepção, mas a gente começou com tudo, né, o Brasil se mostrou altivo. Por isso que a gente pode dizer que Pelé, representando a síntese máxima do futebol nacional, foi fundamental para uma via de superação desse complexo de vira-latas que era fortíssimo no período. E por que eu falo via de superação? Porque nós, olhando para o Brasil de hoje, né, a gente percebe que esse complexo de inferioridade, vira-lata, voltou com tudo, né? Veio com tudo. Certamente ele nunca desapareceu, né? Ele nunca desapareceu, mas naquele período, né, com a seleção brilhando, com o Brasil de fato se industrializando e tudo mais, né, aquele discurso do Brasil grande, o complexo de vira-lata de fato parecia muito menor. Voltando então nos dias de hoje, né, poderosíssimo, né, majestoso, dominando todos os aspectos da vida social brasileira. Mas vejam, o futebol, sobretudo a figura de Pelé como síntese suprema, foi fundamental para a superação desse complexo, para uma via de superação desse complexo lá atrás. Então temos uma pista aí para os nossos dias de hoje. E junto disso, Risério mostra aqui como Pelé foi fundamental para a superação definitiva do racismo científico no Brasil. Isso mesmo, as velhas teses eugenistas, superioridade racial, branqueamento, aquele lixo todo, né, que fez a festa aqui no Brasil
entre o final do século XIX e o começo do século XX. É claro, pessoal, como eu já disse aqui no canal, que do ponto de vista intelectual, as teses eugenistas foram completamente destruídas já em 1933 pela Casagrande e Senzala. Casagrande e Senzala, de fato, foi uma espécie de bomba de hidrogênio nessas teses eugenistas, né? Então, assim, em termos intelectuais, elas desidrataram completamente. Mas o imaginário muda de maneira muito mais lenta, né? E o Risério comenta aqui que em 1950, por ocasião do Maracanazo, aquela derrota horrível, né, muitos acusaram justamente a mestiçagem de ser a grande responsável pela queda da nossa seleção. Ou seja, jogadores jogam mal porque são mestiços, né? Nós perdemos porque somos mestiços, né? E era justamente essa a ideia que se tinha do Brasil, né? Não tanto nesse período específico, mas sobretudo no auge das teses eugenistas. O Brasil é um país fadado ao fracasso, predestinado ao fracasso, por causa da excessiva mestiçagem do seu povo. E, ainda que Casagrande e Senzala tenha derrotado isso por completo no campo da intelectualidade, no imaginário, isso ainda era vocalizado. Quem acabou com isso? Ele mesmo, Pelé. Pelé e toda aquela seleção brasileira de 1958, 1962, né? Apesar de Pelé ter jogado pouco em 62, mas sobretudo nessas seleções, 58, 62 e 70, tá? Isso acabou enterrando, de uma vez por todas, o racismo científico no Brasil. Acha um pouco? Pode-se ver a partir disso que Pelé desempenhou um grande papel na valorização do ser brasileiro, da nossa autoestima, do nosso nacionalismo pessoal. Mas, não bastando, Pelé também foi um negão planetário. Tutu e Mandela deixaram mais do que claro que Pelé não elevou apenas a autoestima do povo brasileiro, mas de todos os negros do mundo inteiro, mostrando todas as suas potencialidades. E aqui nós encontramos um dos temas favoritos do Antônio Risério, que são as críticas que os progressistas, que a esquerda sempre fez ao Pelé, nunca deixou de fazer ao nosso rei Pelé. Críticas essas que giravam em dois pontos principais. Primeiro, Pelé não teria rezado na cartilha do identitarismo negro, tá? Isso seria gravíssimo. E segundo, Pelé teria sido omisso durante o regime militar. Teria aceitado as torturas, a perseguição, a censura e tudo mais. Muitas vezes esses progressistas levantavam a figura de Cassius Clay, comparando-a a Pelé para tentar inferiorizar o rei Pelé, mostrando, vejam, né, Cassius Clay, um militante de verdade, um guerreiro do povo negro e tudo mais, né? Uma comparação completamente despropositada. Risério comenta isso em diversas passagens do livro, só que eu escolhi uma apenas aqui para servir de ilustração, que foi quando Pelé deu uma entrevista ao Ziraldo, para o jornal O Pasquim. Vamos ver como Risério traz essa entrevista. Na entrevista que Pelé deu àquele jornal, aliás, aos meados da década de 1970, um dos entrevistadores e um dos donos do semanário, o cartunista Ziraldo, falando como se fosse um tremendo revolucionário social brasileiro, sem ter nada que pudesse embasar ou explicar tal pretensão, não se cansa de tentar caracterizar Pelé como um indivíduo politicamente alienado. Uma das suas perguntas: então, o negro deve ser bem comportado? Pelé, com paciência, responde: o negro deve fazer o que eu fiz. Comecei a jogar futebol e não tive tempo para estudar. Quando minha situação melhorou, procurei entrar numa universidade. Quando garoto, meu pai não tinha dinheiro para me mandar para a escola. Pedi aos amigos que me ensinassem a ler e escrever. Hoje aprendi inglês, italiano, espanhol. Esse é o exemplo que dou para todos, não é só para os negros. Ziraldo, obviamente, não gostou. Queria uma resposta que significasse negação ideológica da ordem social vigente, ou, no mínimo, porrada na ditadura militar. Mas Pelé se manteve no terreno de sua experiência pessoal. Não nunca foi um ideólogo. As pessoas te cobram naturalmente o uso do seu prestígio em favor do seu povo, diz.
com impostação retórica, como se Pelé nunca tivesse expressado publicamente sua preocupação com a infância carente, e mesmo miserável de nosso país, ou como se crianças não fizessem parte do tal povo de Pelé. É tudo uma punheta só. Na verdade, o que Ziraldo está querendo dizer é outra coisa. Pelé, os progressistas te cobram o uso do seu prestígio em favor dos discursos e projetos deles mesmos, os progressistas. E a referência comparativa para tentar desqualificar Pelé estava sempre em Cassius Clay e Muhammad Ali. Pelé, sempre paciente e claro, explica. Você citou Cassius Clay porque ele é muito ligado ao racismo nos Estados Unidos. O que vocês não entendem é que ele nasceu dentro do problema. Viveu aquilo e deve ter sofrido. Eu não sofri. Inclusive, a minha primeira namorada foi uma japonesa, quer dizer, bagunçou o racismo. E pergunta de volta, como é que eu vou ser como Cassius Clay se vivi num mundo diferente? A partir desse exemplo, a gente percebe como é estúpida essa transplantação de uma realidade que não é a nossa para cá, né? E comentando ainda isso, né? Essa diferença entre os dois e, sobretudo, essa infância do Pelé, Risério escreve longamente. Um outro ponto fundamental. O mundo do menino Pelé não era feito de pretos pobres, mas de pessoas pobres. Pessoas pobres de todas as cores. Em Bauru havia uma dupla de irmãos, Raul e Raquel, que Dico, Pelé, considerava como irmãos também seus e passava dias na casa deles. Ambos bem branquinhos, filhos de Lavico, goleiro de times de Bauru, que presenteou Pelé com as primeiras chuteiras que o então príncipe futuro rei calçou. Presente que seria retribuído anos mais tarde, quando, de volta de uma excursão da seleção brasileira, Pelé trouxe para Lavico um par de chuteiras comprado na Rússia. Não nos esqueçamos ainda de que as primeiras namoradas de Pelé foram uma nicei e uma libanesa. Olhando fotos desses tempos de infância, pré-adolescência, podemos ver, por exemplo, Pelé jogando bolinha de gude numa roda de garotos. Ele preto, um amigo escurinho e 9 amiguinhos brancos. No futebol era a mesma coisa. Os times de Bauru nos quais Pelé jogou eram formados maioritariamente por brancos, como a Mariquinha. Mas igualmente o infanto juvenil do BAC, o preto cafuso Pelé, 2 garotos amulatados e 8 brancos. No Rádion tínhamos 10 brancos e Pelé. Da mesma forma, era de brancos a maioria dos amigos do círculo familiar de Pelé. As famílias amigas eram quase todas de imigrantes e descendentes de imigrantes, basicamente italianos, árabes e japoneses. Basta passar em revista seus sobrenomes. Já a casa de Pelé era a construção parede e meia com a casa da família Baroni. Outra família vizinha era a Fornetti, cuja casa estava separada de Pelé apenas por uma cerca de bambu. Ou seja, Pelé e Cassius Clay viveram em mundos completamente diferentes. Lá, a segregação, o multiculturalismo. Aqui, a integração, pessoal. Aqui nunca houve o fechamento dos imigrantes em bolsões étnicos. O que houve foi um largo e aprofundado processo de mestiçagem. E onde está o problema aqui do Brasil? O grande problema é a desigualdade econômica, e Pelé percebia isso muito bem. Daí Pelé dizer, por exemplo, que onde branco rico entra, preto rico também entra. Onde branco pobre não entra, preto pobre também não entra. Né? De diversas formas, Pelé trouxe essa questão. O grande problema do Brasil é a atroz desigualdade econômica. É um problema de classe, acima de tudo, acima de todos os outros problemas, como frisam diversos nossos intérpretes, dentre eles o grande mestre Darcy Ribeiro. Isso só mostra como Pelé era enraizado aqui no Brasil, conhecia o seu país. Daí a grande crítica que o Antônio Risério faz a todos aqueles que tentam diminuir o significado histórico do nosso rei Pelé. Vale dizer aqui que o próprio título do livro, Pelé, o Negão Planetário, é também uma espécie de provocação, né? Até porque, segundo alguns setores do identitarismo, a palavra negão seria politicamente incorreta. E o Antônio Risério detesta esse tipo de coisa. Dito isso, pessoal, a gente já pode partir então para a conclusão.
Eu vou pular então, pessoal, para o último parágrafo do livro, na página 464, onde o Risério faz uma espécie de síntese final e responde a pergunta que eu coloquei no começo do vídeo: por que falar de Pelé em 2025, 2026? Vejam o que ele diz. Com Pelé, um país se afirma no mundo por uma combinação inigualada na dimensão esportiva de habilidade técnica e criatividade. E, ao assumir e expressar o mel do melhor do Brasil, Pelé e a fina flor futebolística de sua geração se configuraram como exemplo de possibilidades e potencialidades que, infelizmente, o país, enquanto sociedade, ainda não foi capaz de realizar. Pelé aparece então a nossos olhos como símbolo de uma ambição nacional. E repito que é necessário sublinhar isto. O Brasil de hoje precisa recuperar esse sentido maior da ambição nacional, especialmente num momento histórico em que, como este que estamos atravessando, quando nos defrontamos com uma crise que parece feita de todas as crises possíveis, da corrupção ao desprezo pela vida, nunca foi tão urgente e necessário elevar não somente a qualidade da representação política nacional, como muitos se limitam a pensar, mas elevar em geral e em todos os sentidos a própria qualidade humana dos brasileiros. Simplesmente genial. Simplesmente genial. Por que então conservar e promover essa memória histórica do Rei Pelé? Porque ele é o símbolo de uma ambição nacional. E aqui é possível a gente fazer uma pequena digressão em relação ao sentido do futebol para a nacionalidade brasileira, para a história brasileira, para o imaginário brasileiro. Eu costumo ressaltar, pessoal, por assim dizer, uma quádrupla contribuição do futebol para a nacionalidade brasileira como um todo. Em primeiro lugar, como diz Roberto da Mata, copiosamente citado aqui no livro, por sinal, o futebol foi o responsável por realizar a apropriação dos símbolos nacionais pelo povo. Então esses nossos símbolos nacionais, a bandeira do Brasil, o hino nacional, eram símbolos que até então costumavam ficar restritos ao uso das classes altas, da classe média e das classes mais elevadas. Quem vai operar essa identificação geral com esses símbolos vai ser o futebol. Por meio dele, o povo se apropria daqueles símbolos que representam esteticamente, digamos assim, a nação. Ou seja, um fator fundamental no sentido nacionalismo. Uma segunda e uma terceira contribuição são aquelas que já foram comentadas aqui, trazidas pelo Antônio Risério e pelo Nelson Rodrigues. No futebol nós temos a tão sonhada realização do Brasil potência, do Brasil altivo, do Brasil de cabeça erguida, e também a reabilitação plena e final do mestiço, o fim das teses eugenistas. E por fim, e não menos importante, como também disse Antônio Risério, no futebol nós temos a plena realização daquele que é o maior sonho coletivo da brasilidade, a nossa maior utopia, que é a democracia racial. Essa democracia racial, que é um sonho brasileiro, mas que não se realizou na realidade concreta dos indivíduos, se realizou, por sua vez, no futebol. Ali, dentro das 4 linhas do gramado, nós temos a total realização da democracia racial que nós tanto almejamos construir. Daí que quando o Risério fala que o Pelé é um símbolo de uma ambição nacional, nós podemos colocar tudo isso, pessoal, tudo isso. O Pelé é o símbolo máximo, a expressão máxima desse nosso futebol barroco mestiço, desse estilo brasileiro de se jogar futebol. Não é um jogador qualquer, um jogador que possa ser medido por estatísticas, por exemplo, como é costume se fazer hoje nas redes sociais. Não é uma figura qualquer. Pelé é um dos maiores nomes da brasilidade, da cultura brasileira, da identidade brasileira. E por isso, pessoal, nós não podemos perder o horizonte da sua figura. Ela ainda tem muito que nos dizer, principalmente para as novas gerações que
estão cada vez mais desorientadas, que se mostram cada vez mais desorientadas. Nesse sentido, esse livro aqui é fundamental. Leiam, pessoal, leiam esse livro. É fundamental conhecermos o papel que o nosso rei Pelé desempenhou na construção da nossa nação brasileira. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima, povo!